queridos, Deus abençoe. Que o Espírito Santo venha conduzir a nossa meditação. Você que tem sido amada, amado pelo meu Pai, que o Espírito Santo venha falar, convencer, para que você saiba o que deve fazer da sua vida. Porque eu creio, nós estávamos falando ainda há pouco, mas houve um problema técnico que a gravação foi perdida, não faz mal. Vamos fazer novamente. O que eu ia dizer para você é que muitas pessoas, infelizmente, têm se iludido com a própria crença, a própria fé em Deus. Porque elas dizem crer em Jesus, mas não conseguem viver essa crença nele. Nós estávamos falando sobre isso. É a mesma coisa. Muitas pessoas casam, mas não conseguem manter esse casamento. Por quê? Uma série de razões. Mas a principal é que não houve uma entrega 100% de um para com o outro. Então, eu queria que você entendesse que o casamento, o relacionamento, o paralelo entre a crença em Deus e a crença na pessoa que você se casou ou que vai se casar. Tem tudo a ver, uma coisa com a outra. Veja só, os religiosos perguntaram para Jesus: Senhor, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Quer dizer, Deus enviou Jesus ao mundo. Quem nele crê de verdade, não é fantasia, não. Quem nele crê com consciência, não quem nele crê com emoção, não, mas quem crê conscientemente. E a crença consciente em Jesus envolve essa entrega total. Da mesma forma como ele se entregou por nós, também nós devemos nos entregar a ele. Assim também é o casamento. No casamento, quando nós empenhamos a nossa palavra lá no altar, quando nós subimos no altar para nos casar, Esté e eu, não subimos ali para simplesmente formalizar uma união. Não. Nós subimos ali crendo que Deus era a principal testemunha daquela crença que nós tínhamos um no outro, daquele amor que nós tínhamos um para com o outro, daquela entrega que nós tínhamos um para com o outro, que nós estávamos fazendo naquele momento, diante dos convidados. Então, Deus, amiga e amigo, conhece os nossos corações melhor do que nós. Ele sabe o que se passa dentro de nós. Então, alguém que queira fazer a obra de Deus tem que ter essa consciência que a obra de Deus é um casamento, é como um casamento.
Você crê no Senhor Jesus e Ele crê em você. Então há um casamento. O Espírito Santo vem e faz morada em você. E aí sim, cheio do Espírito Santo, você vai saber fazer a obra que Ele quer que seja feita através de você. Porque só o Espírito Santo pode conduzir cada um de nós segundo a vontade dEle. E não que nós venhamos fazer a nossa vontade na obra de Deus. Então, quando a pessoa crê no Senhor Jesus, conforme Ele ensina, dá licença aqui, ele fala, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Deus enviou. Ele está justamente, ele está dando a dica, ele está mostrando o caminho de um casamento verdadeiro, assim como também está mostrando como e por que o Espírito Santo vem. O Espírito Santo vem quando ele aceita a pessoa como sua noiva, digamos assim. A pessoa se entrega para ele, para o filho dele, de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma. Então, quando há essa fé, essa crença, isso se chama fazer a obra de Deus. Porque aí o Espírito Santo vem e faz morada e passa a viver naquela pessoa para que, através dela, ele, o Espírito Santo, venha fazer a vontade de Deus, a obra de Deus. Porque quem somos nós para fazer a obra de Deus se Ele não estiver dentro de nós? Como que eu posso fazer a obra de alguém que eu não vejo, não sinto, não toco? Só quando Ele, na pessoa do Espírito Santo, vem e faz morada em mim. Quer dizer, casa comigo. Ele me aceita como sua noiva. E eu o aceito como meu noivo. Então, há um casamento entre nós. Há uma aliança entre nós. E quando há essa aliança, entrega total, aí sim, aí há crença. E se há crença, então a obra de Deus vai ser feita através daquela pessoa. É a mesma coisa que o casamento. Quando nos casamos, nós deixamos a casa dos nossos pais, deixamos a nossa vida de solteiro, abrimos mão de tudo para nos unirmos no matrimônio, no sagrado matrimônio. Só que isso não acontece sempre em todos os casamentos. Normalmente as pessoas casam e descasam. Por quê? O casamento não valeu, não houve uma entrega verdadeira de ambas as partes. E aí está a razão do fracasso da sociedade. Porque um mau casamento gera filhos com problemas, os filhos, por sua vez, vão casar mal também, vão virar outros problemas, e assim vai caminhando a humanidade. Mas quando há, da mesma forma, a igreja do Senhor Jesus, se a pessoa que crê nele de fato e de verdade, ele, e somente ele, sabe quem crê de fato e de verdade, então, quando há crença de fato, então aquela pessoa se torna um instrumento de Deus neste mundo, para que então o mundo venha saber, tomar conhecimento
de que Deus existe e que se torna galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Esse é o casamento. Essa é uma aliança com Deus. É importante que as pessoas saibam que o casamento é uma aliança entre o homem e a mulher e vice-versa. Então é uma aliança, por isso nós carregamos uma aliança no dedo. É o sinal de compromisso com outra pessoa. Ora, com Deus, aliás, foi Ele que instituiu a aliança. Foi Ele que fez aliança com Abraão. Ele fez aliança com Jacó, com Israel. Ele fez aliança com Isaac, Jacó, enfim, o povo de Israel. Quer dizer, uma aliança eterna. Ele se manteve na sua palavra. Ele empenhou a palavra dele. E aqueles que aceitaram a aliança com ele, aceitaram a sua palavra, ou aceitam, submetem a sua palavra, então fazem uma aliança com ele. E isso que é casamento. No fundo, o casamento se restringe o quê? Se restringe o quê? A um compromisso que um assina, empenha com o outro. No altar, a gente vai no altar para fazer um voto diante de Deus. Ele é a principal testemunha daquela união, daquele casamento, daquela aliança. Então, da mesma forma como os casamentos hoje em dia têm sido fajutos, digamos assim, de mentirinha, brincadeirinha, normalmente, as pessoas assumem um voto hoje e amanhã estão com outras pessoas, quer dizer, não levam a sério um compromisso com Deus, é porque não creem em Deus. Com certeza não creem em Deus. Porque se crescem, lá no altar, se lembrariam que lá no altar elas fizeram um voto para com ele. Aí você vai me dizer, mas, ô bispo, mas e quando um faz um voto sincero, entrega, etc, 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 e o outro não faz? Pois é, esse é o problema. Esse é o grande problema. Nem todos aceitam o casamento. Porque nem todos se amam. Nem todos creem um no outro. Essa é a realidade. Então, nós temos o fracasso dos casamentos. Mas, quando você crê em Deus, de fato e de verdade, há um casamento com Ele, há uma aliança com Ele. E nessa aliança, a aliança, o selo dessa aliança com Deus é o Espírito Santo. Quando você crê em Deus, você entrega a sua vida de forma incontestável. Você entrega 100% para Ele. Na saúde, na enfermidade, nos problemas, nos dias bons, etc. Você entrega o seu destino, seu futuro, sua eternidade para Ele. Não é só por uma vida, não. Aqui na Terra, não. É por toda a eternidade. Então, para que Ele possa fazer você frutificar, então Ele manda o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e faz morada dentro de você. Então, aí há um casamento, há uma aliança. O Espírito Santo é o selo do casamento, de uma aliança com Deus. Esse é o selo. Antigamente, deixa eu falar para vocês uma coisa, talvez você não saiba, vale a pena saber para você ter uma ideia do que significa casamento.
A Bíblia ensina, a Bíblia fala que antigamente o casamento, a aliança entre duas pessoas era assim. Eles pegavam um animal, partiam o animal ao meio e as pessoas que se aliavam, que se casavam, que faziam aliança, não é só casamento, não, que faziam aliança, aquelas pessoas passavam entre as partes do animal. E aquilo queria dizer o seguinte: olha, se eu não cumprir a minha parte para com você, você tem o direito de fazer comigo o que foi feito com esse animal. Quer dizer, a aliança antigamente, na época de Abraão, de Isaac, de Israel, etc., envolvia a vida da pessoa. Se houvesse uma quebra da palavra empenhada naquela aliança, então a outra parte tinha direito de matar a pessoa que falhou. É isso aí. Você vai ler o Velho Testamento da Gênesis. E Deus fez isso com Abraão, você sabia disso? Está escrito lá, se eu não me engano, no capítulo 13 de Gênesis, fala da aliança de Deus com Abraão. Deus mandou que Abraão matasse animais e o pusesse de forma que ele pudesse passar. E Deus passou entre as partes dos animais partidos, né, mortos, ele passou no meio daquelas partes. E estava dizendo para Abraão o seguinte: olha, Abraão, se eu não cumprir a minha palavra, o meu voto que eu faço contigo, se eu não cumprir a minha palavra para com você, você tem o direito de fazer comigo o que foi feito com estes animais. Isso é extremamente poderoso, forte, e dá uma ideia da responsabilidade que há num casamento ou numa aliança. E quando a pessoa faz uma aliança com Deus, que é a crença, Jesus disse, a crença em Deus é esta, que creiais naquele que ele, Deus, enviou, que é Jesus. Só isso. Essa é a crença. Essa é a crença que ele exige para que ele possa entrar dentro de você, para que o Espírito Santo possa descer e fazer morada dentro de você. Você não tem que fazer necessariamente jejum para receber o batismo com o Espírito Santo. Você não tem que fazer das tripas coração para receber o Espírito Santo. Não, negativo. Você pode receber o Espírito Santo hoje mesmo, agora mesmo, aí onde você está. Mesmo sem nunca ter ido na igreja ou em uma igreja evangélica. Mas só pelo fato de você se comprometer com Deus, aí onde você está neste momento, se você se comprometer com Ele, ó meu Deus, eu creio em Ti, eu creio que Jesus, o Senhor enviou Jesus como meu Salvador, e eu o aceito como meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida para Ele, eu não vejo, eu não sinto, eu não toco, mas eu sei que o Senhor fez isso, eu aceito. Quando você aceita, mas não é aceitar como um presente, não, é entregar a sua vida para Ele, é render-se a Ele. Essa é a crença
que Deus quer de nós? Um casamento. Você coloca a sua vida ali em jogo. É tudo ou nada. É vida ou morte. Está aqui a minha vida, meu Pai. Eu me comprometo contigo. Eu faço esse voto contigo. A minha vida vai ser tua. Não importa o que vai acontecer daqui para frente. Não importa se o Senhor me der tudo ou não me der nada. Não importa o que vai acontecer no meu futuro. O que importa é o seguinte: eu assumo um compromisso contigo agora, nesse momento. Eu creio em ti, com todas as minhas forças. E Deus vê que as suas palavras são sinceras, são verdadeiras, então você recebe o batismo com o Espírito Santo aí agora, nesse momento. Mesmo sem ter sido batizado nas águas, mesmo se não tiver muitas informações bíblicas, não importa. Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. O que é o Evangelho? São as boas novas da salvação, anunciando Jesus. Quem crê no Evangelho e for batizado, que é o passo seguinte, o batismo de arrependimento, então essa pessoa tem o direito da salvação. Quem crê e for batizado será salvo. De outra feita, ele diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Paulo falou para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Mas a crença não é simplesmente, eu creio em Jesus. Não. A crença envolve, você entrega a sua vida, você coloca a sua vida para viver ou para morrer. Não tem volta. Não tem volta. Não tem divórcio. Com Deus não existe divórcio. É tudo ou nada. Quem crê naquele que Deus enviou, que é Jesus, então esse tem o direito de receber o batismo com o Espírito Santo na hora que crê. Não precisa ser na igreja, não, pode ser em casa, aí mesmo, no trabalho, no hospital, no presídio, onde quer que você estiver. Neste momento, se você se compromete, se você empenha a sua palavra com Deus, você pode até chegar e dizer: meu Deus, eu não te conheço, eu não sei como o Senhor é, eu não estou te sentindo, eu não estou te vendo, enfim, nada. Mas eu creio no que está escrito. Quer dizer, você crê na palavra de Deus. E se você crê com toda sinceridade, você também entrega a sua vida, então o Espírito Santo vem sobre você e faz de você uma nova criatura. Aí há o casamento, aí há a aliança entre você e Deus, Deus e você. Você não precisa fazer nada mais, nada menos do que entregar a sua vida, sacrificar a sua vida por Ele. E Ele sabe quem faz isso com sinceridade e quem não faz. Então, os sinceros recebem na hora o batismo com o Espírito Santo. Aliás, essa semana agora, passada, nós postamos aí o testemunho de um rapaz que chegou lá no solo sagrado, lá no Rio de Janeiro. Ele chegou às 9h57 da noite de 31 de dezembro. A reunião ia começar às 10 horas. Ele chegou 3 minutos antes. E ele, naquela noite, ele entendeu a mensagem, ouviu a palavra de Deus, aceitou, e ele foi liberto, quis logo se batizar nas águas. Primeira vez na igreja, se batizou nas águas e recebeu o Espírito Santo. Quer dizer, trabalho completo. Barba, cabelo e bigode, desculpa lá a expressão.
Mas é isso aí. E há pessoas que estão na Igreja Universal do Reino de Deus há anos, dezenas de anos, e ainda não foram batizadas com o Espírito Santo. Por quê? Culpa de Deus? Não. Culpa da igreja? Não. Culpa de quem? Dos homens? Não. Culpa dessas pessoas que não creu, como Jesus diz. Quem crê naquele que me enviou, ele diz aqui, a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou, que Deus enviou, quer dizer, em Jesus. Quando a pessoa crê em Jesus, de fato, de verdade, tem que acontecer esse milagre, o batismo com o Espírito Santo. Na hora, independentemente se foi batizado nas águas ou não, não há restrição. Se você crê na hora você recebe. É como a cura. É como a cura, como qualquer outro milagre. Se você crê, você recebe. Mas aqui, essa crença envolve a sua eternidade, envolve o seu futuro eterno. E isso é uma coisa pessoal, individual. Eu não posso crer por você, nem você por mim. Você que tem que crer por si próprio. Porque a vida é sua, é você que tem que crer. Porque quem está dando a vida é você. Então, você que tem que crer. Eu não sei se ficou claro isso para você. Mas é como o casamento. Quando a gente sobe no altar para casar, a gente sobe com as nossas próprias pernas. E a gente fala com a nossa própria língua, com a nossa própria boca. Então, nós tomamos atitudes por livre e espontânea vontade. E diante de Deus tem que ser assim. Quando se crê em Jesus, então, através do Espírito Santo, o Espírito Santo desce sobre a pessoa que creu nele e faz através dela. Ele, o Espírito Santo, vai fazer a obra dele na vida daquela pessoa. Que Deus abençoe a você. Que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento, para que você venha a crer de verdade, não de meia boca, para que a sua crença em Jesus esteja muito além de um compromisso assumido com a sua boca, não. É a sua alma, seu espírito, seu corpo, sua eternidade, seu futuro. Tudo vai depender dessa crença. Deus abençoe você e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.